Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan, Jovens Pensadores. E hoje eu tenho uma honra muito grande, um prazer muito grande de estar novamente, faz tempo que ela veio, mas deixou saudades, e ela veio hoje falar sobre Ano Novo, novas ideias, e com uma abordagem toda dela, ela que domina muito bem os arquétipos, os deuses gregos, o que eles representam para nós. Nós estamos com a psicóloga Yara Genovese, que é coordenadora do curso de psicologia da Unisantos. É isso, minha amiga, prazer enorme em tê-la aqui com a gente. Obrigada pelas suas gentis palavras. Pura verdade, você sabe, eu só trago aqui gente que eu admiro profundamente. Você é suspeita. Você é uma delas. Obrigada, igualmente. Me diga, querida, você teve uma ideia muito bacana de trazer para nós uma reflexão do que representam, às vezes a gente não tem consciência disso, os arquétipos gregos, que a gente chama, que são os deuses com as suas personalidades polêmicas, né? Nós estamos acostumados com o cristianismo, que todo mundo é muito puro e se não for puro vai para o inferno. E aí vem a Revolução Grega com os deuses cheios de defeitos, com virtudes também, com paixões. E aí a gente se sente até meio acolhido por eles, e diz, pô, mas eles são mais parecidos comigo? Nem parecem deuses? É isso mesmo? E aí? E os Janos? Por que janeiro? Então vamos começar um pouquinho falando sobre o tempo. Na verdade, os deuses são antropomórficos, eles são representantes do nosso inconsciente coletivo. Os arquétipos representam o homem na sua essência. E o homem na sua essência tem virtudes e qualidades, certo? Então esses deuses eram formas de a gente entrar em contato com as virtudes e qualidades inerentes a todo ser humano, né? Bom, falar um pouquinho sobre o tempo é importante antes de falar do tempo do Ano Novo, né? O tempo na Grécia era definido por 3 palavras, por 3 deuses diferentes. O Cronos, que é o tempo que a gente conhece, o tempo cronológico, né? O tempo que nós marcamos, que nós codificamos, o tempo da Terra em torno do Sol, o tempo da Terra em torno de si mesma, né? E Cronos, um deus muito importante, tinha um outro ser, um outro deus, que era similar a ele, só que diferente no seguinte sentido. Kairos é o deus da oportunidade, é o deus da sincronicidade, é o deus das coincidências significativas. Então, Kairos era um deus que não se subordinava a Cronos, certo? E ele surgia com confluências as mais variadas, encontros inesperados. Pessoa que você ama e não vê há um tempo, de repente você encontra e a pessoa está aqui linda na tua frente, certo? E você está muito feliz por estar com ela. Coincidências que a gente chama às vezes de livramento, por exemplo, né? Coincidiu de eu não conseguir ir naquele lugar e algo de ruim ocorreu, por exemplo. Ou eu fui e aconteceu alguma coisa boa, né? E aquelas brincadeiras que a gente tem, né? Por exemplo, você tem que sair de casa porque o príncipe encantado não vai bater na tua porta. Será? Vai que bate, né? E você saiu em busca dele. Pois é, por exemplo, vai que bate se você não estava em casa, né? Bom, e assim sucessivamente, né? E um terceiro ser, né? Grego, ser mental, é Aion. Aion é o tempo eterno, é o tempo cósmico. Nós chamamos hoje de o tempo de Deus, né? Absolutamente fora de qualquer possibilidade de algo que a gente tente ou queira fazer, né? Certo? É o tempo do eterno, o tempo de Deus. Então esses 3 seres, né, na mitologia, que definem mais ou menos assim o que os gregos entendiam como tempo, dão uma ideia do porquê tão importante desde sempre você marcar o tempo, certo? E quando a gente marca o tempo, a gente marca também aquilo que nos marca nos tempos.
O tempo do Ano Novo, que na realidade é o tempo do Dia da Paz Universal, é o tempo da circuncisão de Jesus, é o tempo que é marcado, demarcado, tanto geologicamente quanto psicologicamente. O tempo do Ano Novo é um tempo que traz a confluência desses três. Ou seja, ele traz Cronos, claro, certo? 31 de janeiro, de dezembro para 1º de janeiro. Ele traz, por exemplo, Kairos, o que aconteceu na sua comemoração de Ano Novo, como é que você vai, quem você quer encontrar e quem você encontra sem querer, por exemplo, quem não vem, quem vem e não era esperado e tudo mais. E todo o desejo que a gente tem de um ano bom, né? De um ano próspero, de um ano saudável, de um ano feliz, de um ano acolhedor. E aí o tempo, né? O tempo, digamos assim, cósmico, onde a gente está de uma certa forma inserida e de uma outra certa forma alheia, porque nós não temos absolutamente nenhuma ideia do que será o tempo de Deus na nossa vida, certo? O que é o tempo de Deus na sua vida? As coisas vão acontecer no tempo de Deus. E o tempo de Deus é um tempo que é muito além de Cronos e de Kairos. É o tempo é a nossa era, né? Bom, a marcação da passagem é uma marcação importante, porque é um rito. E os ritos, os rituais, eles nos trazem uma confluência entre aquilo que é individual e aquilo que é coletivo. Então, você imagina a energia de milhões de pessoas em vários momentos do dia, porque nós temos o fuso horário, a energia de milhares de pessoas, milhões de pessoas desejando um novo tempo, desejando um novo ano, se despedindo e elaborando o que passou para o que vem. Essa transição que é o Réveillon, que é o estar acordado, né, o passar acordado, esse momento, é uma transição muito importante. E as pessoas, às vezes, não se dão conta do que está acontecendo dentro delas. Porque, na verdade, quem muda de ano é a gente, né? Quem deseja o bom é a gente. Bom, Cronos teve um problema lá na Grécia e foi acolhido por um indivíduo chamado Janus, que vivia no Império Romano e que foi muito gentil com Cronos quando ele perdeu uma guerra e ele foi defenestrado. Cronos ficou grato e deu a Janus um poder, o poder de novos começos, o poder de novas colheitas, de prosperidade, de perdoar o que passou, de se perdoar do que passou. E Janus realmente passou a governar os novos começos, o começo do ano. E daí o nome janeiro, que é Januarius, né, em honra do deus Janus. Janus é um deus muito interessante. É o deus que foi agregado à cultura clássica, à mitologia clássica, porque é o único deus romano que não veio da Grécia, certo? Há quem diga que ele tem uma origem etrusca, mas de qualquer forma, um deus extremamente interessante e que para nós ele é extremamente importante. Por quê? É o deus de duas faces, uma face jovem e uma face velha, uma face nova e uma face habitual, uma face interna e uma face externa, o habitual, o velho, ligados ao passado, o jovem, o novo, ligados ao futuro. Então é o Deus de duas faces. E ele é representado de várias maneiras. Às vezes ele é representado exatamente como uma face envelhecida e uma jovem. Às vezes ele é representado com duas faces iguais, absolutamente iguais, né? E assim, ele representa pra gente essa confluência entre o interno e o externo. Então não é simplesmente um ano novo. E por que ele atrai tanto? E por que religiões de matrizes africanas ou religiões de matrizes matriarcais celebram tanto? Porque são mais ligadas à natureza. E as pessoas gostam de celebrar onde? No mar. Né?
Você joga no mar, você pede para o mar, você oferece para o mar, você agradece ao mar. E o mar, com toda a sua simbologia afro, com a sua simbologia grega também, certo? É o lugar onde as pessoas basicamente têm essa transição de dois mundos. O mundo da terra e o mundo da água, né? Certo? O mundo é sólido, que você pisa na areia sólida, e o mundo onde você tem que nadar, você tem que flutuar. Então, é maravilhosa essa manifestação. Ela é maravilhosa e ela é muito importante, por isso que ela toca tão profundamente nas pessoas. Yara, Oi. Isso tudo que você falou, a gente pode entender o comportamento nosso todo, sempre nessa linha. É uma abordagem. A mudança de dezembro para janeiro, nós podemos encarar como uma programação neurolinguística? Você tem a chance de se reprogramar? Nós podemos encarar como qualquer coisa que a gente queira, inclusive uma programação neurolinguística. Nós podemos encarar isto como uma oportunidade e, ao mesmo tempo, um desafio. Porque que metas execuíveis, certo? Não é que eu vou emagrecer 20 quilos, mas que metas execuíveis a gente pode e deve se colocar. Por que a mulher está sempre querendo emagrecer? Eu assisti uma palestra de um psicólogo, porque até foi o mundo preparação, valoriza as magras. Preparação para concurso. E ele dizia, engraçado que todas as mulheres que eu conheço precisam perder 4 quilos. Todas, todas, até as magérrimas. Eu preciso perder 4 quilos. Que coisa! Pois é, e há quem entenda disso melhor que eu, que vai dizer que a gente não deve falar em perder, e sim em eliminar. Ah, eliminar. Porque se você perder, você encontra de volta. É difícil do mesmo jeito. Eu vivo encontrando. É difícil do mesmo jeito. É difícil do mesmo jeito. Isso não se cobra do homem, né, Yara? Não. Aliás, não se cobra quase nada do homem, né? Por quê? Porque são eles que fazem as regras, né? Bom, eles fazem as regras. E a gente obedece. E nós fomos educados. Aí que está o problema. Para acreditar nelas. Esta é a questão. Não é que o indivíduo fez uma regra, certo? É que você assumiu aquilo como regra. Sim. Certo? Então, de repente, você pode começar a se sentir ressentida, por exemplo, como eu, porque vou fazer 75 anos. Ou você pode entender que bom que eu vou fazer 75 anos. O que eu falei para você quando você chegou aqui, que fazia tempo que eu não te via pessoalmente, eu já tinha visto você com as suas amigas tomando café no Face, já tinha notado, mas quando você, às vezes é fotografia, não dá para ver direito. O que eu falei para você? Falei, Yara, o que você fez que você remoçou muito? Há tantos anos que eu não te via pessoalmente. É verdade. E eu achei que você está mais, além de mais rejuvenescida, mais leve. Sempre foi simpática, sorridente, mas eu senti essa energia, eu falei para você. Obrigada. Né? Então, não tem a ver com estar magra, estar gorda, nada disso. Porque eu também vou te confessar uma coisa. Eu sempre fui apaixonada por mulheres velhas e gordas. Muito obrigada. Quando eu era menininha, todas as mulheres velhas e gordas da minha família eram ótimas pessoas, acolhedoras, carinhosas. E eu queria muito ser velha e gorda. Hoje eu sou velha e gorda, tô feliz. Não, você não é velha nem gorda, mas você ainda pode ficar. Você ainda vai ficar velha e você pode ficar gorda. Infelizmente, hoje a sociedade ela cobra um modelo que não é humano. E a gente tem que ter consciência disso. Eu não sei nem se é um modelo que é humano, mas acontece o seguinte, a gente tem que entender, e eu trabalho com homens, e muitos homens, né? Eu tenho uma clínica onde muitos pacientes são do sexo masculino, interessante isso. Várias fases, né? E eu percebo o seguinte, o homem ele é meio que condicionado, que ele só pode sentir atração sexual por um determinado tipo de corpo. Aquele tipo de corpo que estiver naquela cultura em evidência. Porque, veja, gente do meu porte já fez muito sucesso no passado, porque a mulher bonita era gorda, certo? E eles sentiam uma atração pelas mulheres gordas, que faziam os melhores casamentos, casavam com os príncipes. Você, como estudiosa dos gregos, as estátuas gregas, a própria Vênus de Milo, que é a primeira referência de beleza feminina que a gente tem desde pequena. Não é magérrima. Olha lá.
A Marilyn Monroe. Olha as fotografias dela. Então, o arquétipo, vamos dizer, o modelo ideal feminino mudou muito. Mudou demais. Agora, a mulher não mudou. Ela continua exatamente a mesma. Ela precisa ser gorda, porque para ela nutrir uma criança, porque todo mundo sabe que ela amamentar emagrece demais. Você quer ficar magra depois que tem um filho? Amamente. Porque aquele leite todo que você fabrica e que você dá para a criança, aliás, você tem que beber água para caramba, senão você não tem leite, emagrece demais. Quer dizer, ela precisa ter um corpo forte. Um corpo forte para poder dar de mamar, para poder cuidar dos filhos. Cuidar de filho exige força. Como é que vai ser? Modelo? Como é que vai gerar um filho na barriga? Conheço mulheres que o médico falou, saia da academia, você está muito musculosa, o espermatozoide não passa. É isso aí. Quer dizer, então todo a mulher, exagero, né, Rosilmar? Todo exagero. Se adaptou a uma exigência da sociedade e deixou de ser aquela mulher. O maior prazer, no meu entendimento, é você ser capaz de ter tido filhos, inclusive adotados, porque são filhos do mesmo jeito. O direito já equiparou e o direito sempre vem muito atrás de tudo. Ele tem uma poiesis, aquele prazer de você construir uma pessoa junto com ela e depois ter netos ou bisnetos. Isso é um presente que a maioria das mulheres está abrindo mão disso. É verdade. Sabe o que acontece? Nós temos uma mentalidade de, desculpe, rebanho. Nós achamos que nós temos que seguir o pastor. Verdade. Qualquer que seja o pastor, pelo amor de Deus, com todo respeito aos pastores, que eu gosto muito. Não, mas é o pastor da ovelha, não é o pastor da igreja. Não é o pastor da igreja, por favor. Mas nós acreditamos que nós temos que seguir modelos. E eu percebo que os homens, por exemplo, se surpreendem quando eles percebem que eles podem ter prazer com alguém por quem eles não tinham tido uma excitação visual. E é possível, só que, claro, exige uma maturidade, uma transcendência, uma capacidade do homem de entender algumas questões de valores e princípios, etc. Mas nós temos exemplos interessantes em relação a isso, né? Um indivíduo que é um exemplo interessante em relação a isso é Emmanuel Macron. Sim, mas é francês, né? E você sabe que a França, desculpe-me as pessoas que não conhecem, né? Porque muita gente hoje não conhece a França, conhece de discussão política que não tem nada a ver, que é uma discussão pobre, mas a França é o berço da civilização. Sim. E os valores deles são muito mais refinados e sofisticados e profundos do que o nosso. Você sabe que uma vez eu escutei um comentário, nem sei te dizer onde nem por quem, que os homens escolhiam mulheres magras e mais magras do que eles, porque eles tinham medo de apanhar das mulheres, porque não tem essa cultura da violência, que o homem fica nervoso e enche a mão na cara da mulher, e aí toda essa cultura que a gente tenta... a gente dá risada, enfim, mas é muito triste. Mas isso aí passa pela cabeça deles, porque eu vi no depoimento de um homem que eu não vou saber citar. Passa. Isso, assim, eu vou casar com uma mulher maior do que eu? E se ela me... Porque eles têm a cultura de resolver as coisas no tapa. Quando era pequeno, batia nos mais fracos, né? Lá na escola e tal, né? Existe isso, porque o menino não pode chegar em casa dizendo que apanhou. Ele apanha do pai e vai dizer, vai lá e bate, senão você apanha mais. Então é uma cultura da violência. Como é que vai ensinar um menino a não bater se ele apanhou a vida toda porque ele não pode voltar para casa tendo apanhado? Aí ele olha uma mulher que é mais forte do que ele, pode bater nele? Talvez não seja consciente. Mas eu escutei um depoimento de um homem, não vou casar com uma mulher. É um homem muito analisado que falou isso. E tem uma coisa, né? Eu fui casada há 37 anos com um homem que era italiano, então tinha também uma diferença aí, né, de cabeça. Mas ele falava uma coisa para mim que eu gostava muito de ouvir, era muito gratificante. Ele dizia o seguinte, Ara, o príncipe encantado nunca colocou nenhuma delas na balança. Nem a Bela Adormecida, nem a Branca de Neve, nem a Cinderela, que eram as três que ele citava. Ele não olhava isto.
essas histórias, embora muita gente ache que é da Disney, aquelas princesas magrinhas, essas histórias apareciam nas histórias da carochinha dos irmãos Andersen, lá atrás, séculos atrás. E eram livros, a gente não sabia como elas eram. Inclusive, eu me lembro de ter lido nas histórias da carochinha da minha mãe, que era um livro bem velhinho, adorava, que tinha a princesa feia e a princesa bonita. A princesa bonita, quando falava, só saía lagartos, cobras, sapos. A princesa feia só saía música, pedras preciosas. Era uma história. Eu gostei. E aí, então, simbologia, né? Porque são histórias contadas para criança. E eu nunca mais esqueci. Hoje a leitura está meio perdida aí pelos mundos, mas as fábulas ainda continuam ensinando. Nossa. Esopo, adaptado por La Fontaine, estão aí, para quem quiser. Até hoje eu me lembro das morais das fábulas aplicadas no dia a dia. Quer dizer, então, nós não temos de século XVIII, XV, XVI, a não ser por fotografias, todas gordas, os arquétipos dessas princesas e dessas rainhas. Até o século XIX, você vai, por exemplo, aos castelos, você vê aqueles quadros com a pintura das princesas e das rainhas, todas gordas. Todas, e tem mais, né? Quando o quadril é maior, mais possibilidade de ter filho, porque naquela época não tinha cesariana. A anca ginecoide, que eles chamam. Não tinha cesariana, e se a mulher não tivesse anca bem larga, morria no parto, a gente sabe disso. São valores de época, né? Exato. Ninguém está fazendo apologia da obesidade. Costumes mudam. Mudam, claro. E eles mudam e nem sempre são os melhores. Não então tem, acho que a mulher ela tem pior, que se conscientizar disso e não se adaptar tão fácil, não aderir tão facilmente ao carrasco. E o carrasco aí não é o homem não, no meu entendimento. É a própria sociedade que quer moldar as pessoas. Isso. Eu acho que tem duas questões aí que você colocou que são muito importantes, né? A questão da estética, a questão do peso, e eu vou colocar uma terceira, que é a questão do etarismo, certo? Eu estou defendendo a causa própria aqui, certo? Da mulher de 70 anos, que pode se permitir ser feliz, a sua moda, sem rótulos, do jeito que ela bem entender, porque ela é dona da vida, certo? Que pode se permitir ser feliz, que pode virar um programa falar para jovens pensadores, certo? Que é uma delícia falar para jovens pensadores. Que estão tão carentes de informação válida e de qualidade, que não tem referência, porque é um mar de fake news, eles não conseguem nem separar. A gente tem dificuldade. O que é verdade e o que é mentira. A gente tem dificuldade. Tem, todos temos. Mas se você tem referências, aliás, vou citar mais uma vez meu querido amigo Lucas Leandro, que vem aqui, psicólogo também, claro, e ele fala, temos que ter referências para nos salvar das pressões. E o que são as referências? São os mitos, nossos próprios mitos, as nossas crenças e os livros, os nossos heróis. Isso, exatamente. Onde estão nossos heróis? Os modelos, né? Os arquétipos, os modelos, aquilo que a gente já sabe que deu certo ou que deu errado na humanidade inteira. E a gente pensa que só conosco vai ser diferente. Sim. Só com a gente vai ser diferente. E hoje nós temos acesso rápido a tudo isso. Temos. Então é uma maravilha, porque você tem aonde se espelhar e dizer, não é por aqui. Desde que você saiba procurar. E outra coisa, a consciência de que você não quer ser rebanho. Pois é. E esta é uma coragem. É uma escolha. É uma coragem que as pessoas que têm pagam o preço. Pagam o preço. Mas não vale a pena? Olha, veja bem, eu me lembro uma vez, eu estava na Inglaterra e foi uma época em que estava pipocando a história do triângulo amoroso, né? Lady Di, Camilla Parker e o Charles. Estava pipocando, essa história estava no auge, né? E as pessoas diziam assim, nossa, mas ela é tão jovem e tão bonita, como é que ele deixa uma jovem bonita para ficar com uma mulher mais velha e feia? Mais maldoso ainda, que eu escutei, ele deixou a princesa para casar com a bruxa. Etc. Os tabloides estavam que, de certa forma, foi o que falaram do Macron, né?
Sim. Que, aliás, a mulher dele é linda. O problema é que ela é mais velha do que ele, quase 20 anos. Isso. Foi professora dele. Ah, que história bonita, Yara. Me desculpe. Eu acho. Eu sou apaixonada pelos franceses, porque eu fiz a Aliança Francesa, conheci muito bem, também. porque a Aliança Francesa ensinava a civilização francesa, Sim, ensinava toda a cultura, toda a literatura. Então, meu Deus do céu, sabe? Agora, o que entrou nesse lugar? O dinheiro. Hoje vale o país rico, não importa a cultura que ele tenha. E a França ficou para trás, embora não seja um país como nós, que estamos sempre emergentes e não emergemos nunca. A gente tenta, né? A gente está tentando. Está tentando emergir. Está tentando. Mas a França já foi o berço da civilização. Ela hoje é um país importante, um país forte, um país rico, porém existem maiores potências. E hoje a gente é dominado por quê? Por essa cultura de metas, objetivos, alcançar a qualquer preço e ser produtivo, ser rico. Mas a gente tem um exemplo americano também, muito interessante. Sim. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan é assumidamente apaixonado há não sei quantas décadas por uma mulher que pesa 100 quilos. Sim, e mais, ele conheceu ela magrinha, mocinha. Ele também jovem, também, magro, né? moço. Sim. Só que o homem tem mais facilidade, a gente sabe por quê, geneticamente, de se manter magro. A mulher, ela é um poço de hormônios, é uma fábrica de criança, é uma fábrica de mil coisas. E fabricou crianças para ele. Sim, é um organismo sofisticadíssimo, a gente sabe disso, muito mais do que o do homem, isso aí a ciência prova. Então, muitas vezes, você abre mão de uma maternidade para ter o corpo musculoso. Por exemplo. Mas eu acho assim, nós temos exemplos. Que preço vai pagar essa exemplos, mulher psicologicamente? Nossa. É o preço do que poderia ter sido e não foi. De todo um potencial que não se desenvolveu. De toda uma possibilidade que não foi vivenciada. Yara, de todo um querida, mundo ao qual ela renunciou. Nós não fizemos intervalo, porque essa menina aqui é um A menina, que bom, poço obrigada. de sabedoria. Nós somos todos meninos, começamos a aprender outro dia, Yara. Essa gente se prende muito em... O tempo da vida da gente é muito curto. Então, 80 anos está velho. 80? O que é 80 anos para a humanidade? Nada. Então você é uma menina, porque nós estamos sempre aprendendo. Aliás, a gente fala aqui, jovens pensadores são aqueles que, não necessariamente jovens de idade, mas aqueles que estão sempre dispostos a compartilhar conhecimento, como você fez isso agora aqui nesse programa, e sempre dispostos a aprender, que somos nós. Então, não fiz intervalo, tenho, infelizmente, de encerrar, que já está lá escrito encerrar, daqui a pouco ela põe, estourou. Mas você vai vir mais vezes, querida. Eu não vou deixar você ficar tanto tempo como ficamos aí. Você viu que nós estamos num estúdio novo, maravilhoso. Eu percebi, tá muito bonito mesmo. Parabéns aí. Estamos entrando no 11º ano de programa, no ar. E eu vou te chamar muito, porque você tem muito a compartilhar. Eu tenho chamado muitos psicólogos aqui, para que os psicólogos mostrem para as pessoas como a gente, entendendo um pouquinho como funciona a cabeça dos outros e a nossa, como a vida é melhor. Nossa, mas Obrigada. A vida é melhor, ela pode ser melhor a qualquer momento. Todo dia pode ser um ano novo. Não falei para você que você, quando entrou aqui, estava parecendo uma menina? Fazia tanto tempo que eu não via. E eu já tinha visto. Não, mas é o jeito. Da vida. É o jeito, é o que sai de dentro, é uma coisa, a energia que sai de dentro. Eu já tinha visto no Face, eu falei, mas às vezes fotografia parada, às vezes, né, tem filtro, enfim. Eu falei, mas a Yara tá muito bem, assim, um sorriso, assim, tão lindo, né? E aí é verdade. Tá convidada para voltar mais vezes. E eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Esperando estar novamente com você sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. E às 15 horas aqui na TV Com para você, canal 8 da Vivo, canal 11 da NET. E às 17 horas pela TV Com Brasil para mais de 50 milhões de brasileiros. Até o próximo programa, se Deus quiser.